Que frio. Tempo maravilhoso. É esse tempo que Deus tem nos dado. Dá uma limpadinha aqui na minha câmera. Tudo bem, gente? Tá dormindo ainda, né? Deus abençoe vocês. Que seja um tempo maravilhoso, um tempo de graça, um tempo lindo, um tempo de paz, um tempo de muita alegria, um tempo gostoso, que vocês possam receber uma palavra que possa fortalecer, que todos nós possamos receber uma palavra que possa fortalecer as nossas vidas, nos entusiasmar a continuar, nos entusiasmar a avançar, não retroceder, mas avançar sempre. Que nós possamos viver uma vida com Deus. Vocês têm vivido uma vida com Deus nesses dias de quarentena? Eu tenho certeza que tem, mas que possa sussurrar alguma coisa nos nossos ouvidos. Vocês têm vivido uma vida com Deus. Você já foi provado alguma vez? Eu já fui provado algumas vezes em minha vida. Já passei por diversas provas de Deus. E não foram provas fáceis, não. Vocês já conhecem a minha vida, eu não vou contar das minhas percas, das minhas lutas diárias, tudo quanto eu passei lá atrás. E eu poderia dizer como Paulo, como se não bastasse as lutas com a igreja. As lutas com a igreja têm sido muitas nesses meus 40 e tantos anos aí, pastoreando uma igreja pequena, nunca fui de igreja grande. Eu amo essa igreja que eu estou pastoreando esses dias, sabe? É como se eu estivesse voltando lá atrás, no meu passado, na minha igrejinha, sentando com algumas pessoas, praticamente quase todos os dias, para falar do amor de Jesus, para falar do amor do Pai, sentando com os meus discípulos, abrindo a Bíblia e dizendo: Deus, fala com a gente hoje, traz uma mensagem para nós hoje, Papai do céu, uma mensagem que agrada o nosso coração, que puxe nossa orelha, que faça diferença em nossas vidas. Deus já te provou em alguns aspectos. Hoje eu vou falar sobre provação. Provação é algo que muitas vezes achamos que é algo ruim, mas nem todas as provações é para o mal. Normalmente elas são para o bem, para nos fortalecer. É aquele remédio amargo que mamãe nos dava, e ela dizia assim: olha, amarga, minha mãe falava assim, eu falava: não quero não, isso amarga, mamãe. Mas ela dizia assim: amarga, mas vai te curar. Aí ela ia passar aquele remédio no meu corte, eu dizia para a mamãe: mãe, tá doendo, dói. Aí aquilo que ela falava assim: o que arde cura. O que arde cura.
Eu queria falar hoje sobre uma provação que um homem muito querido passou na sua vida. O nome dele é Abraão. Nós vamos lá para Gênesis 22. No livro de Gênesis 22, começa já a compartilha aí, põe lá, vai compartilhando, compartilhe, para que outras pessoas possam vir para a nossa sala. Abraão, em Gênesis 22, o tema diz assim, a provação de Abraão. Gênesis 22. Eu estava estudando Gênesis com vocês na igreja antes dessa pandemia. E eu não queria chegar nesse texto, porque eu estava mostrando a vida de Abraão com Sara, tudo aquilo que eles tinham passado ali. Voltávamos até a Gênesis 18, Gênesis 20, chegamos até Gênesis 20. Mas hoje eu quero entender isso aqui com vocês. Depois de uma promessa linda que Deus deu a Abraão e Sara, de ser pai de uma multidão, Sara engravida, já velha, de Abraão velho, de muita idade, e nasce um menino chamado Isaac. E aqui nesse momento, em Gênesis 22, Isaac já era um adolescente, um garoto já de uma determinada idade, um menino de uma determinada postura, que já sabia, já estava indo à escola, já compreendia as coisas. Mas Deus, ele chega para Abraão, não chega nem para Isaac, nem para ninguém, para nenhum dos seus líderes. Como sempre o Senhor fez, sempre falou com Abraão, com o líder daquela casa. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Já abriu sua Bíblia? Gênesis 22. Vamos lá comigo. Depois dessas coisas, pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão. Este lhe respondeu, eis-me aqui, Senhor. E acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Uau! Imagina isso. Você pode colocar-se no lugar de Abraão, nesse momento. Deve ter sido uma luta interior muito grande. Eu vou até dizer uma coisa assim, uma batalha interior como ele nunca tinha passado em sua vida. Ele nunca tinha provado disso. Vai, toma o teu filho, o teu único filho, o único filho. E lembra que ele tinha tido um outro filho. Lembra disso? Ele já tinha tido um outro filho. Mas aqui o Senhor desconsidera o outro filho. Por incrível que pareça. Talvez você não tinha prestado atenção nisso. Papai do céu desconsidera o outro filho. Quem está falando é Deus. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem ama, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre um monte que eu te mostrarei.
Eu não sei se você pode fazer uma comparação aqui com uma outra passagem na Bíblia Sagrada, registrada no livro de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenha a vida eterna. Eu quero que você pegue a tua Bíblia. Nós estamos fazendo uma devocional. Devocional não é uma pregação. Nós estamos estudando juntos. E é importante que você estude junto comigo. Vamos lá. Tá? Então, acrescentou Deus: toma teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e ofereceu ali o holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Seu único filho. E levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado os seus jumentos, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque. Eu fico pensando aqui, pensa comigo, vamos raciocinar. Ele levanta de madrugada, deve ter levantado com muitas lágrimas nos olhos, com os olhos inchados para chuchu, né? Aí ele vai lá chamar os seus moços nas suas tendas. Os moços já se assustam, dizendo: ô mestre, aconteceu alguma coisa? E ele diz: vamos sacrificar ao nosso Deus. Vamos fazer um sacrifício ao nosso Senhor. Aquilo não deveria ser uma coisa espantosa para os seus, porque aconteciam quase sempre isso acontecia. Deus acordava, falava: hoje é dia de sacrificar, hoje é dia de oração. Abraão, vai orar comigo. Abraão, levanta aí e dê algumas horas de oração. Me dê algum tempo seu. E os seus moços iam com ele, seu filho também. Mas naquele momento ele disse, ele teve que dizer alguma coisa para aqueles moços. Eu imagino, estou imaginando aqui com você. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho, e rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Espera aí, uma pessoa experimentada como seus moços, aqueles que caminhavam com ele, seus discípulos, deve ter perguntado imediatamente: mas o que nós vamos fazer? Ele deve ter dito: oferecer sacrifício. Mas o que nós vamos sacrificar? Eu também fico imaginando que ele não tinha muita resposta para dar para aqueles rapazes. E ele não queria dizer: vamos sacrificar Isaque. Vamos sacrificar o meu único filho. Então ele deve ter dito assim: vamos sacrificar. Mas sacrificar o quê, patrão? Patrão, o que nós vamos sacrificar? E ele disse então: Deus proverá. Deus proverá. Acho que foi a primeira palavra que saiu da boca dele, e a primeira vez que ele disse Deus proverá foi para os seus servos. Isaque, inocente, foi junto. Nem percebeu que não estava sendo levado nenhuma ovelha para ser
sacrificada. Mas os seus moços foi com ele consciente que um milagre iria acontecer naquele lugar. Pega essa palavra, o milagre vai acontecer nesse lugar. Esse lugar de sacrifício. Esse lugar aonde nós vamos sacrificar hoje. Você vai sacrificar hoje. E levantou-se, pois, Abraão de madrugada, eu estou voltando ao verso de número 3, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado os seus jumentos, tomou consigo, pois, dois dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Deus então indicou para Abraão aonde ele iria sacrificar. Então ele olhou de longe e viu o lugar. Então disse aos seus servos: esperai. Primeiro sinal do milagre. Espera. Aquieta o teu coração. Espera em Deus. Esperai. Então disse ao seu servo: esperai. O Salmo de número 37 diz da seguinte forma: espere no Senhor. Espera no Senhor, descansa no Senhor, espera nele. O Salmo de número 40 diz: esperei pacientemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperai. E ele disse para os seus servos que eles estavam impacientes. Os servos de Abraão estavam impacientes. Cadê o novilho? O que é que ele vai sacrificar? E ele então agora vai apaziguar o coração dos seus servos, dizendo da seguinte forma: espere no Senhor. Olha bem, então disse Abraão ao seu servo: espere aqui com os jumentos, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós, era para tranquilizar o coração dos seus servos, dos seus dois servos. Fique quieto aqui, que nós vamos subir ali e logo nós voltaremos para junto de vocês. O segredo de um milagre sempre está num coração calmo, num coração tranquilo, num coração que sabe esperar em Deus. Esse é o segredo de um milagre. Esse é o segredo do agir de Deus. Tomou Abraão a lenha e o holocausto. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque. Eu quero que você veja a semelhança de Abraão agora aqui com Deus. Por isso que nós falamos assim, não que Abraão era
E a semelhança de Isaac com o Senhor Jesus Cristo. Semelhança. Não estou falando que Isaac era Jesus Cristo, mas a semelhança de Abraão com Deus, Abraão, Deus. Isaac e Jesus, algo tinha que ser feito. É bom que você entenda que nós estamos tratando aqui de uma restauração. Quando nós estávamos estudando o livro de Gênesis, na nossa igreja, eu estava falando para vocês, é um tempo de restauração. Deus quer restaurar esse tempo. Deus quer fazer com que esse tempo seja um tempo tremendo em nossas vidas. E nós precisamos aprender com Abraão. Isaac, Jesus. Abraão, Deus. Deus que, eu lembrei vocês há pouco, de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único Filho, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. E eu mostrei para você que Deus considerou Isaac, o seu único filho, na pessoa de Abraão, aqui há pouco, dizendo, teu único filho, o teu único filho, Isaac. Teu único filho, Isaac. Veja que coisa maravilhosa é essa. E agora, nesse exato momento, tomou Abraão a lenha, madeiro. Lenha é madeiro. Sabe, a madeira, a cruz. Tomou o madeiro. E olha sobre quem que ele vai colocar. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac. Isaac carregaria o madeiro, a lenha, até o local do seu sacrifício. O seu filho, do seu filho. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac, seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Veja o que estava nas mãos de Abraão: o fogo e o cutelo. O cutelo representa poder e o fogo, o Espírito Santo. O poder de Deus e o fogo do Espírito Santo. A madeira estava sobre Isaac. Isaac carregava o madeiro. Abraão, o cutelo, poder, e o fogo do Espírito Santo. Agora, vamos continuar. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, deixa eu voltar um pouquinho, o verso de número 6. Deixa eu ler a partir do 6 novamente. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac, seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Essa coisa muito interessante, né? Lembra do Senhor Jesus uma hora dobrando o seu joelho e dizendo, meu pai, e o Senhor o tempo todo do lado dele ali, e uma hora Deus não aguentou, vira as costas para ele. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, e respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Que momento difícil para Abraão. Que
Que momento mais duro para Abraão. Abraão não sabia o que fazer, os olhos dele devem ter enchido de lágrima. Ele não conseguiu, acho que é a primeira vez na vida que ele não conseguiu olhar nos olhos do seu filho para responder. A primeira vez na vida que ele não conseguiu olhar nos olhos do filho para responder. E ele então, talvez com a cabeça baixa, estou dizendo eu, talvez com a cabeça baixa, ele diz: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguia ambos juntos. E seguia ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele, ali edificou Abraão um altar sobre ele e dispôs a lenha. Mas ele teve que ter um diálogo com Isaac. Isaac era um adolescente, não era uma criança, não era um bebê. Ele tinha força para carregar a lenha, o madeiro. Imagina, ele era uma pessoa que tinha força, ele tinha força para carregar madeiro para o holocausto. Ele já era um meninão, um jovem, e ele teve que ter um diálogo com ele. Ele não foi assim, ó, deita aí. Não foi desse jeito. Ele teve que conversar com o filho mais ou menos assim: filhão, papai e mamãe já era velho quando o Senhor falou com a gente. Mas muito antes disso, Deus falou com o papai que ele daria uma nação através de nós. E desde então, papai tem obedecido a esse Deus que é grande, que é tremendo, que é fantástico, esse Deus que representa tudo na nossa vida. E eu creio muito nele. Você é um filho da promessa. Você é o filho que Deus nos deu de um milagre. Ninguém acreditava que esse Isaac, que é você, iria nascer. A sua mãe engravidou 90 anos, eu já tinha 100. Você acredita nisso, meu filho? Foi assim que você nasceu. Mas hoje, pela madrugada, esse mesmo Deus veio a mim e pediu para oferecer você como sacrifício. E eu queria que você acreditasse no Deus do papai. Acreditasse que o Deus do papai, ele ama você tanto quanto ama a mim. Tanto como ama a mamãe. E em obediência a esse Deus, meu filho, eu quero que você deita sobre esse madeiro. Eu quero que você deite sobre esse madeiro, papai vai te amarrar. Não está sendo fácil, papai. Não vai ser fácil para você. E se acontecer que eu tenha que te sacrificar, eu não sei nem o que eu vou falar para tua mãe. Mas em obediência ao Deus que eu sirvo, eu quero ir até o final. Isaac, acostumado a ter esse tipo de devocional,
que eu estou tendo com vocês, Isaac falou: pai, se é pelo Deus vivo, se é pelo Deus do céu, Criador de todas as coisas, meu pai, se é por esse Deus que o Senhor me ensinou a crer, esse Deus que muitas vezes já falou também ao meu coração, falou a minha vida, pai, fica tranquilo. E os dois se abraçaram, choraram. E Isaac, Abraão nem tinha força para colocar Isaac sobre aquela lenha. Ele não tinha, ele era um senhor já de muita idade. Ele não tinha força de colocá-lo lá. Isaac foi e deitou sobre o altar, sobre a lenha do altar. E vamos ver então um pouco mais. Chegaram ao lugar, verso de número 9 novamente, tá bom? Lembra que nós estamos fazendo uma devocional. Vocês estão estudando a Bíblia comigo. Vocês estão aprendendo o que é uma devocional. Eu estou discipulando vocês. Chegaram a um lugar que Deus lhe havia designado ali, edificou Abraão o altar, sobre ele dispôs a lenha e amarrou Isaque. Agora ele deitou e Abraão amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. Veja que aqui fala claramente o que eu expliquei para vocês, para vocês entenderem. Olha, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado ali, edificou o altar. Edificou Abraão o altar sobre ele, e dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar, acima da lenha. Aí agora esse momento é um momento crucial. É um momento que todo pai, todo aquele que é pai, todo aquele que ama, não só pai biológico, mas que tem um filho, que tem um neto, que tem um sobrinho querido, ou então um filho adotivo, um filho espiritual. Eu tenho vários filhos espirituais. Estendendo a mão, com muita... relutando contra aquilo, mas estendendo a mão, pegou o cutelo. Naquele momento, Isaac fechou os olhos, ele não queria ver. Eu imagino que Abraão também fechou os olhos para não ver. Estendendo a mão, pegou o cutelo para imolar o seu filho, o seu único filho. Ele já estava com o cutelo perto da garganta do menino, porque ele ia cortar aqui, para a morte ser muito rápida, para ter uma morte instantânea. É assim que mata um cordeiro. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas do céu brandou o anjo. Mas do céu brandou o anjo. É interessante que vocês têm que entender isso antes.
de eu falar o resto. Ontem eu chorei muito aqui na minha devocional. Porque a minha devocional de ontem foi sobre Isaías 53. E eu falei sobre a morte do meu Senhor Jesus. O anjo não brandou do céu. O anjo não disse, chega de dar chicotada nele. O anjo não brandou do céu e disse, não segurou as mãos daquele homem e disse, vocês não vão colocar coroa nele. Vocês lembram disso ou não? O anjo não brandou do céu e disse, não pregue esses pregos nas mãos dele, nem nos seus pés. O anjo não brandou do céu e disse, não levante ele nessa cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora presta atenção no que eu vou mostrar para vocês agora. E eu vou dizer o porquê o anjo brandou agora. Diz assim, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu o anjo brandou, como segurando as mãos dele, porque ele estava pronto. Foi o momento da determinação e da obediência, e ele era obediente. E ele iria fazer pela obediência. Simplesmente pela obediência. O anjo então segura as mãos dele, segurou as mãos dele, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu o anjo brandou. No anjo do Senhor. Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda as mãos sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Espera aí, não me negaste o teu filho, o teu único filho. É muito importante que você saiba de uma coisa nessa devocional. Abraão era o homem aonde o Senhor estava colocando os fundamentos. Todos os fundamentos foram colocados sobre ele para a edificação de um novo tempo. A aliança adâmica é o que fez com que nós chegássemos até o Senhor Jesus Cristo. Se Abraão não obedecesse aqui, ele seria reprovado. Quando nós chegamos lá no Senhor Jesus Cristo, que nós falamos ontem, para que aquilo acontecesse, uma descendente de Abraão, chamado Maria, teve que receber dentro dela a semente de Jesus. Olha, veja o caminho que isso aqui vai fazer. Isso aqui era a preparação para que o Senhor Jesus pudesse colocar a semente dele dentro de uma pessoa. E Abraão aqui tinha que passar por essa prova. Será que uma semente deste homem verdadeiramente vai sustentar a minha semente? Imagina uma mulher carregar a semente do Deus Todo-Poderoso? E eu vou lhe mostrar isso aqui, nesse lugar.
Então disse, não estenda as mãos sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus. Porquanto não me negaste teu filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro. Diga comigo aí, carneiro. Carneiro. Não cordeiro. O cordeiro era Isaque. O cordeiro não podia ser sacrificado, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele viu um carneiro. E ele vai lá, pega aquele carneiro. E pega aquele carneiro, traz aquele carneiro. Primeiro ele desamarra Isaac. Foi uma festa. Eu imagino a festa que foi aquela, né? Ele vai lá, desamarra o filho rapidinho, eles se abraçam, eles pulam naquele lugar, choram demais. Aí, de repente, eles olham para o lado e vê um cordeiro. Bé, bé. E aí eles pegam aquele cordeiro, pai e o filho junto, coloca aquele cordeiro, coloca sobre o holocausto e mata o cordeiro e oferecem a Deus. Eu queria que você guardasse essa devocional para o resto da sua vida. Hoje faz um dia que Jesus morreu na cruz. Faz um dia que ele está enterrado. O sábado de hoje é chamado sábado de aleluia. Sábado de aleluia. Tudo isso aqui aconteceu para que o nosso Senhor Jesus Cristo pudesse nascer. Um menino chamado Isaque, junto com seu pai chamado Abraão. O menino chamado Isaque carregou o madeiro antes de Jesus. O seu pai carregou o poder e o fogo nas suas mãos. E dentro dele, o pai que carregou o poder e o fogo dentro das mãos, tudo isso, o poder e o fogo estava nas mãos dele, porque dentro dele, dentro do seu coração, estava a obediência a Deus, o temor a Deus. Hoje, nós temos também o poder e o fogo nas nossas mãos. Nós temos tudo isso na nossa vida, porque um dia Jesus Cristo fez a mesma coisa. Ele, Filho de Deus, o único Filho de Deus, teve um bate-papo com o Papai do Céu lá no céu, depois do pecado. E o Filho de Deus obedeceu, sabe? Acho que o Papai do Céu até falou isso, olha, lembra lá, está tudo preparado, Abraão obedeceu, foi tudo feito, você participou de tudo comigo, mas agora é hora de você descer. Agora é hora de você entrar num corpo humano, entrar num corpo de carne, se esvaziar de todos os seus atributos, se esvaziar de ser onisciente, se esvaziar de ser onipresente, se esvaziar de ser onipotente, se esvaziar de ser o Deus que cura, se esvaziar de ser o Deus que liberta,
se esvaziar de ser o Deus que batiza, se esvaziar. Palavra que eu vou terminar por aqui. Eu amei de ter você junto comigo na devocional. Espero que você tenha gostado desse momento. Mas a palavra que eu quero terminar é a de Filipenses 2. Mas eu quero ler a partir do verso de número 1. Para que nós possamos entender de verdade. Eu poderia fazer uma outra devocional aqui. E aqueles que sentam comigo para ser discipulados sabem como eu gosto de estudar. Diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão em espíritos, se há estranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que pensais as mesmas coisas, tenhais o mesmo amor, sejais unidos sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais com partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele subsiste em forma de Deus e não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens e reconhecido na figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está sobre todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus e Pai. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amanhã, às 10 horas da manhã, nós teremos o nosso culto. E eu estarei falando sobre a última oportunidade. Eu estarei falando sobre a volta do Senhor. Que você esteja lá comigo, você participe desse culto comigo amanhã. Convida outras pessoas. cristovive.org, www.cristovive.org.br. Amém? Que Deus possa abençoar você. Esteja lá comigo, viu? Eu preciso de você. Nesses momentos nós precisamos uns dos outros. Pai, abençoa todos que estiveram comigo aqui, todos que estudaram a palavra nessa manhã, todos que levantaram para estudar uma palavra que veio do coração do Pai para os nossos corações. Continue abençoando esse povo,
Continue abençoando todos que amam a palavra de Deus, que zelam pela palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração de todos vocês. Fique com Deus. Até amanhã.